Bom dia! Me atrasei, mas cheguei. Bom dia, bom dia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é a aura e o nosso poder de manifestação. Tudo está na nossa aura, na força da nossa aura. Então hoje a gente vai fazer um resumão aqui para vocês entenderem como funciona essa coisa de manifestação, como funciona esse lance de lei da atração, de manifestar, de fazer perguntas e tudo mais. Oi, Josi! Então assim, vamos começar entendendo que eu já trouxe aqui meu tablet pra gente fazer aqueles nossos desenhos que a gente ama, se for preciso. Mas vamos começar entendendo que tudo que está aqui está vivo, é um campo vivo. E cada um de nós temos o nosso corpo, né, físico, mas temos corpos sutis. E o nosso segundo corpo, né, que tem o físico, que a gente enxerga, e o segundo, né, é a nossa aura, é o nosso prana. Oi, querida. É o nosso prana, que é o campo vivo. Quando a gente falece, a gente fica só com a partir dos outros campos vivos, né? Que é a nossa consciência superior. Enquanto a gente tá aqui, encarnado, vivo, maravilhoso, com esse turbilhão de emoções, a gente tá respondendo através desses corpos, né? O energético, que é a nossa energia, que faz o quê? Alimenta o corpo físico, o corpo vivo. Então, como que a gente se comunica com esse corpo? Através do físico. O que se manifesta no físico, o que se manifesta na matéria, é o que está nesse campo sutil. A gente não vê, a gente só sente. E o que acontece? Vamos pensar que a gente está dentro de um ovo. Esse ovo é esse campo vivo, que é chamado de aura. Cada pessoa tem uma aura única. Então, nem todo mundo vai se movimentar na vida com as energias parecidas. Então, vamos entender, né? Vamos chamar um pouquinho do desenho humano para entender. Nós temos 4 tipos áuricos, né? Que é geradores, projetores, manifestadores e refletores. Então entende que esse campo vivo, ele tem um comportamento. E o comportamento da aura de um gerador é aberta, envelopante, envolvente. Então tu pensa que ó os gatos brigando. Aonde tu for, a tua aura, mesmo que tu não saiba, ela vai fazer isso, porque é um campo vivo. Então é uma aura que tu nasceu para abraçar pessoas. Então a tua aura geradora, ela fica o tempo todo, ela tá aberta, ela tá sempre de braços abertos, abraçando todo mundo. Nesse abraça, imagina se tu saísse na rua abraçando todo mundo. Umas pessoas tu ia gostar de abraçar, outras pessoas tu não ia gostar de abraçar. Por isso que a estratégia de quem tem essa aura é responder. O corpo responde, o corpo sinaliza. É uma mecânica sacral que vem daqui de dentro, assim, fala ou aham. Porque ele tá dizendo, sim, aqui tem energia pra ti, ali não tem energia pra ti. Depois a gente tem o tipo de aura, que é uma aura projetora, que é a minha aura. Então a aura projetora, ela é o quê? Uma aura que ela penetra nos outros e ela absorve. Então imagina que se tu tem essa aura projetora, tu vive no mundo, aonde tu for, a tua aura ela tá entrando dentro das pessoas e sugando, absorvendo um pouquinho daquilo, absorvendo. Por isso que tem pessoas que são altamente sensíveis, que sentem sugadas, porque dependendo do ambiente que está, ela está absorvendo aquilo que tem no ambiente, a frequência do ambiente. Entenda bem isso, tá? Depois nós temos a aura manifestadora. Essa aura ela é repelente, tá? Ela empurra. Então é uma aura que ela inicia. Então ela, sabe quem é que inicia? Eu abro a porta, eu vou, eu faço, aconteço.
entende que parece meio invasivo. Então, naturalmente, às vezes, quando a pessoa tem essa aura manifestadora, a gente vai pensar assim, ai, que pessoa mais metida, ai, que pessoa isso, que pessoa aquilo. É natural da aura dela isso, que ela empurre, porque ela veio iniciar. Então, para que ela não cause essas resistências nas pessoas, o ideal é que ela informe. Ei, tá passando, sai da frente. Mais ou menos isso. E eu me esqueci de falar da aura projetora, né? A estratégia da aura projetora. Como ela absorve a pessoa, ela entra na pessoa e absorve, ela precisa aguardar o convite. Porque normalmente são daquelas pessoas que falam assim, dão opinião sem alguém perguntar. E isso é ruim porque as pessoas se sentem invadidas, né? Que nem eu falo, uma aura enxerida. E eu sei muito bem porque eu tenho essa aura, né? Então, muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de ouvir uma história, às vezes fala, eu tava ouvindo isso, aquilo, eu sei. A gente sabe porque a gente entra e penetra na pessoa. Só que nem todo mundo quer ouvir a nossa opinião, só porque a gente sabe. Então, aguardar o convite. A manifestadora é aberta. E a aura refletora, ela reflete, ela é tipo um espelho. Então, é como se ela estivesse o tempo todo observando e retirando fotos. Tirando fotos. Quando a gente tira foto, o que a gente faz? A gente revela aquela foto e tem que esperar esse processo de revelação para depois mostrar a foto para as pessoas, né? E aí, a aura refletora, ela é assim, ela tem que esperar um ciclo lunar. Enquanto as outras auras, elas são mais solares, a aura refletora, ela é mais lunar, ela é mais introspecta, sabe? Porque quando a gente vai olhar um fotógrafo, o fotógrafo, ele nunca é estrela de um casamento, de um aniversário, né? Ele fica sempre assim, pegando os melhores ângulos, ele é muito observador, ele tira aquilo da pessoa, tipo assim, esse ângulo, essa pessoa fica tão bonita, né? E vai lá e tira foto, ele eterniza o melhor momento. E a pessoa fica com aquilo ali, né? E tem recordações. Então, a aura do refletor é mais ou menos isso, né? Ela reflete o outro, ela te surpreende. Então, ela precisa deste tempo. Quando a gente entende que temos esses 4 tipos de aura, e aí tu vai entender qual é o teu. Como que eu sei qual é o meu tipo de aura, Nath? Tu vai aqui no link da minha bio e tu vai fazer o gráfico do teu desenho humano. Tu vai precisar saber a hora, o local do teu nascimento exatos, tá? A data de nascimento, obviamente que tu sabe. E lá vai estar uma das 3 auras, uma das 4 auras. Ou geradora, ou projetor, ou manifestador, ou gerador manifestante, né? Que também é um gerador. Ou uma aura refletora. Sabendo disso, quando tu sabe disso, tu já entende missa metade. Por quê? Se eu sei, vou dar o meu exemplo. Se eu, Natália, eu sei que eu sou projetora e a minha aura, ela absorve e penetra Deus e o mundo. Imagina que eu tenho que estar bem energeticamente para ir nos lugares, para trabalhar, para atender. Não posso ficar me colocando em lugares com pessoas que não se alinham com a minha energia, que não estou bem energeticamente, que eu não vou ficar confortável perto daquelas pessoas, porque eu sei que eu estou o tempo todo absorvendo aquilo. Mas em contrapartida, eu sei que eu vou guiar bem. Eu vou guiar as pessoas, então eu tenho que pegar essas pessoas que me reconhecem por essa minha habilidade áurica, energética, para que eu entre dentro do mundo dessa pessoa e eu veja o melhor do potencial dela que nem ela mesma vê. Então, por isso que chamam a gente de guias, né? Já os geradores, eles têm energia recorrente. Então, quem é que banca essa energia do mundo aqui? Os geradores, porque eles têm um sacral definido. E esse sacral dos geradores, que é essa coisa que abraça. O que é o abraço? O abraço é o calor. Então, eu tô contribuindo com energia para ti.
coisa boa a gente poder receber um abraço, né? Um abraço assim bem caloroso, cheio de energia, quando a gente não tá com energia. Inclusive contribui para as geradoras, para as projetoras que não têm energia recorrente. Por isso que dá muito bem essa dupla. E aí o que vai acontecer quando tu entende isso? Tu entende que aonde tu for, a tua aura funciona deste jeito. E deste jeito tu sabe como tu vai fazer a manutenção dessa aura, né? Então, eu uso o quê? A estratégia. A estratégia do gerador é responder. Então, eu sempre vou ir pelo caminho de empolgação e aonde eu tenho a satisfação. Só que o que acontece hoje em dia? O mundo esqueceu do corpo e vive de best friend forever com a mente. Está num mundo muito mental. A mente, ela não foi feita para fazer escolhas. A mente foi feita para comparar, calcular, visualizar, escolher, memorizar. Não escolher. Quem escolhe é o corpo. Mas a gente aprendeu a ficar numa dualidade. A gente aprendeu a morar dentro da cabeça. E isso prejudica a nossa vida. Porque daí a gente fica vivendo aquilo que está na cabeça como identidade. A gente acha que a gente é aquilo que a gente pensa. E aí vamos entender melhor a aura, né? Eu já entendi como é minha aura. Então tu já foi lá, já fez o teu gráfico, já identificou. Ah, eu tenho uma aura geradora, eu tenho uma aura projetora, eu tenho uma aura manifestadora, eu tenho uma aura refletora. Enfim, já sei como funciona. Agora vamos para a segunda parte. A aura de todo mundo, ela tem como se fosse 3 películas, né? Como se a gente tivesse um ovo assim, e são 3 camadas, né? E aí cada camadinha ela tem um significado. Então, a nossa primeira camada da aura é o duplo etérico. A segunda camada da aura é o campo astral. E a terceira camada da aura é o campo mental. Então vamos entender. O duplo etérico é o campo onde ficam as formas pensamentos, aonde ficam os nossos traumas. Então, por exemplo, tive um evento na infância que eu me senti excluída. Eu tive uma dor que me senti excluída, aquilo me doeu muito. Foi um corte. Sabe quando a gente tem no corpo assim, isso aqui é uma cicatriz de uma vez que eu caí de bicicleta. E aí tu lembra daquela história, tu lembra que tu te ralou toda, não sei o que, e ficou uma cicatriz. A aura é a mesma coisa. Aí, tem uma cicatriz nessa aura. E o duplo etérico é onde ficam todos esses eventos. Os nossos traumas vão para ali. Entende? Ok. Depois, a gente tem o campo astral, que é tipo subconsciente. Então, quando a gente dorme, o campo astral, né, seja lá para onde a gente vai, o que a gente faz, porque esse campo ele não dorme, ele não precisa dormir, o único que precisa dormir é o corpo físico, porque os outros corpos sutis eles se mantêm acordados, e lá a gente vai acessar tudo quanto é coisa. E também, quando a gente dorme, que o nosso campo, se a gente não faz um cuidado e uma preparação com este corpo astral, né? Seja com orações, seja com banhos energéticos, seja com limpezas energéticas, seja com terapias energéticas, esse campo ele também fica suscetível. É a mesma coisa que eu cortar minha mão e sair por aí. Sabe quando a gente faz uma tatuagem? Que o tatuador pega e enrola, assim, acabei de fazer uma tatuagem, o tatuador enrola aquele plástico filme e a gente tem que ficar com aquilo. Por quê? Porque vem bactéria, porque foi um corte, porque foi uma agulha, tem tinta, uma coisa nova na tua pele. Então imagina que este campo astral, ele é um negócio desses. Ele é um machucado cicatrizando, e aí tu não te cuida, tu não te alimenta bem, tu não faz orações, tu não cuida deste campo sutil, tu vai dormir, aí tu já dorme vendo um monte de filme ruim, um monte de coisa horrorosa, e tu dorme. E aí sabe aquele dia, tipo, dormi tão bem, não me acordei bem, me acordei tão esquisita, hoje não me acordei legal. Sabe lá se aonde esse campo foi. E ele foi o quê? Vulnerável. Ele foi aberto, ele não foi cuidado, ele não foi protegido, né?
Até porque na nossa vida nós somos holísticas, né? O que significa holística? Integrar corpo, mente e espírito. Então não adianta eu só me cuidar, me alimentar bem e não cuidar do meu espiritual. Não adianta eu ir na igreja e não cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções. Não adianta eu orar, mas comer coisa ruim, sabe? Me entupir de doce, de porcaria. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso, ter uma vida saudável, uma aura saudável. E o último campo, que envolve todos esses dois, é o campo mental. E aí que tem a virada de chave. Por quê? Cadê? Porque o campo mental, ele vai governar todos os outros. Então, o que tu tem nos outros influencia o mental e o mental influencia os outros. Então, tudo que está na tua cabeça hoje, seja de coisas densas, porque não existe coisa boa, coisa ruim, existe coisas densas e coisas sutis, vai ser o que vai governar a tua vida. Então, se tem medo, se tem dúvida, se tem preocupação, tá nesse campo. E esse campo o quê? Ele é um campo de força. Ele é um campo como se fosse um imã. Então, tu é um grande imã. Imagina que tu agora aí me assistindo sentadinha, tu entende, puxa, eu sou um imã. Tu é um imã. E tá bom, se eu sou um imã, eu tô atraindo o que pra minha vida? Tô atraindo coisa boa? Tô atraindo coisa que eu quero? Tô edificando a minha vida? Não. Tá uma vida difícil. Então, o que isso significa? Que este teu campo eletromagnético não está saudável. É a forma que ele tem, como tu não enxerga ele, a forma que ele tem para te dizer, cuide-se, preste atenção, fique na presença, entenda sobre quem tu é, entenda sobre esses teus pensamentos, né? E aí, o que a gente vai entender? Como que a gente nutre este corpo? O corpo físico, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa se alimentar bem com alimentos da terra, tomar bastante água, chá, né? Uma alimentação saudável, balanceada, com coisas saudáveis mesmo, né? Bebida alcoólica, excesso de carboidrato, açúcar, coisas que não nos fazem bem. Então, uma coisa, essa vontade louca de comer doces, né? E agora essa febre do morango do amor, isso mostra o quanto a gente foi ensinado de forma distorcida a alimentação. O quanto a gente foi ensinado muitas vezes, e eu falo com propriedade disso, porque eu percebia isso, né? Sempre que eu queria a atenção dos meus pais, eles não estavam na presença suficiente para entender que era presença, colo, carinho, fome emocional, e me ensinaram a me regular com comida. E por quase 40 anos eu tive questões com o meu peso, com o meu corpo, porque não me ensinaram a presença. Então eu tive que reaprender isso. Como? Maternando para mim. Eu me tornando uma mãe que eu precisava, né? Para eu reorganizar. Então o que a gente faz hoje? Cuida da nossa saúde, cuida da nossa alimentação, cuida do nosso sono, cuida da gente. Mas por que às vezes a gente não consegue fazer isso? Porque foi a referência que a gente teve, a negligência disso. Mas aí a gente aprende, né? A gente volta a aprender. E o que acontece? A vida toda assim, aprendendo maus hábitos alimentares, e a gente precisa de um exercício físico também. Só que daí entra muitas questões. Por quê? Quando eu acho que eu preciso do exercício físico, a gente vai para aquela alta performance. E na verdade não precisa nada disso. A gente só precisa que o corpo se movimente para que ele flua, entende? A energia se movimente dentro da gente. Não é, vou pra academia e vou treinar todos os dias. A aura geradora até precisa, né? Suar todos os dias. Porque a aura geradora, ela tem energia. Só que ela precisa fazer um exercício que ela fique satisfeita, que empolgue ela, né? E aí o que acontece? Para a energia do corpo não ficar só na cabeça e ela conseguir fortalecer essa aura. Porque olha só, quando a nossa aura, que é o nosso campo eletromagnético, ela não é uma habilidade.
quando a gente fala assim, o poder, desenvolva o seu poder pessoal. E aí tu vai lá e assiste uma aula, por exemplo. Não adianta assistir aquela aula e ficar com aqueles ensinamentos na cabeça se tu não leva o teu corpo junto. Se tu não faz o teu corpo junto. É que nem manifestação, é que nem lei da atração. Tu vai lá, assiste o filme, lê o livro da lei da atração e tu começa a pensar. Isso não vai ter força se o corpo não caminhar junto, porque a gente está na matéria. Se eu não fizer um movimento corporal junto, se eu não movimentar essa energia junto, porque daí é uma energia estagnada. É uma energia que está parada aqui, né? Eu não estou aterrada, ou meus chakras não estão se movimentando de forma adequada. Então não adianta a gente ficar com essas ideias mentais na nossa cabeça e ruminando aquilo, porque eu quero manifestar, porque eu quero fazer, porque eu quero acontecer. A gente precisa do movimento do corpo também, né? Então a gente precisa, às vezes, tomar uma decisão e já dar um movimento. Quero mudar de emprego. Então, no mínimo, eu tenho que fazer um movimento, que é o quê? Pegar o telefone e mandar mensagem para alguém. Tu sabe de algum emprego? Tu sabe de alguma vaga de emprego? Eu quero me relacionar, mas eu não saio de dentro de casa. Eu tenho que, pelo menos, então, pegar o telefone e entrar num aplicativo. Ou, não tem um rolê para eu ir aí contigo, amiga. Entende? A gente precisa do movimento. Então, eu preciso sair de casa, eu preciso ir a algum lugar. Para que o meu campo, né? Que não é difícil manifestar, mas o meu campo ele tem que estar à disposição. Não adianta eu falar, eu quero infinitas possibilidades, isolada dentro de casa. As possibilidades que me encontre. Às vezes dá certo, mas nem sempre. A gente se abre a mais possibilidades quando a gente está exposta, porque daí o nosso campo, ele atrai. A nossa aura, ela é o campo eletromagnético. E o que isso significa quando eu digo de tudo que se manifesta na matéria? Nós temos uma frequência única. Então é como se eu fosse uma estação de rádio. E eu tenho o poder de escolher a trilha sonora do meu rádio. Então, se eu quiser ser a Caiçara, se eu quiser ser o pagodão do Gugu, se eu quiser ser o funk, eu escolho a minha frequência energética. Eu escolho, né? Baseado em tudo isso que eu falei. Então, eu posso escolher tocar um funk, ou eu posso escolher tocar uma música clássica. É a minha escolha. E essas escolhas vão ser baseadas no quê? Nos meus hábitos. Então, se eu me movimento, e não é nada extremo, gente, é coisas singelas, né? Se eu sou uma pessoa que, pelo menos, faço uma caminhada todo dia, me movimento, faço orações, cuido da minha mente, me alimento bem. E como que a gente faz essa troca energética da nossa aura? Com a lua, o cosmos, a vida, o sol, né? Então, pegando o sol, que é vitamina D, nutrindo o meu corpo, né? Pegando um solzinho, botando o meu pé na terra, aterrando, porque daí eu tiro essa energia telúrica, porque o tempo todo, lembra quando eu falei do teu tipo de aura? Aí tu já foi, eu espero que tu já tenha ido lá ver a tua aura. Aí vão lá ver a aura e me digam que aura que vocês têm. E aí, imagina que tu é uma geradora, então tu sabe que a tua aura ela tá aqui, ó, abraçando todo mundo. Teu campo se mistura e sobrecarrega. O que tu precisa fazer? Tu precisa que essa energia, ela faça uma filtragem, porque senão daqui a pouco tu é todo mundo que tu conheceu, menos tu mesma. Por isso que a gente fala do processo de descondicionamento de 7 anos. Porque cada vez que a gente conhece alguém, se relaciona com alguém, a aura daquela pessoa fica um pedacinho, fica um fragmentinho daquela pessoa. A gente tem que estar muito na nossa presença para entender, isso aqui é meu ou não é? Por isso que nós falamos tanto sobre estratégia e autoridade, a minha autoridade interna. E por que eu ando batendo tanto na tecla que é uma coisa que a gente precisa ter clareza? Não, a gente precisa curar essas feridas da aura, né? Porque isso se torna uma identidade por causa desses eventos. Porque senão eu fico apegada àquilo que eu acho que eu sou e eu não sou eu mesma. E eu começo o quê? Com essas feridas, eu necroso essa minha aura, basicamente, né? E eu começo a buscar
a força nos outros. Então, sabe aquela sensação de tipo assim, eu não tenho vontade de sair de casa. Eu não quero ver ninguém, eu não quero ver gente. Isso não é natural. É porque o teu corpo já tá te comunicando que a tua aura tá enfraquecida. Então, tu não tem muita energia, não tem muita força. Depressão. O que é a depressão? É a falta de prana, é a falta de vida. Então a pessoa ela vai ficando triste. Por quê? Ela não tá nutrindo o que ela gostaria, ela não tá vivendo a vida que ela gostaria. Ela tá num relacionamento que ela não gosta, ela tá num emprego que ela não gosta, ela tá num trabalho que ela não gosta, ela tá numa casa que ela não gosta. E isso vai desvitalizando, porque é como se a gente vivesse dentro de um balão. E aí vem alguém e fura, e o teu balão vai, esvaziando. Aí o que vai acontecer? A aura, ela tem muitas cores e ela precisa estar branca, cristalina, que nem eu digo. Essa aura, quando ela está com as cores em desequilíbrio, ela, cor em alta, cor em falta, ela traz pra gente sentimentos e sensações. Quando a gente tá no colégio e aprende que a mistura de todas as cores, que é a mistura perfeita, ela faz o quê? Ela faz a mistura perfeita fica branca e a falta de cor é preta. Na nossa aura é a mesma coisa. A depressão deixa a aura negra, preta, sem cor, sem vida. Estou entrando a óbito aos poucos. Por isso que a pessoa ela não tem vontade de fazer nada. E aí, sabe quando tu olha assim uma pessoa e fala, ai, que pessoa bonita, que confiante essa pessoa, eu quero ficar perto dessa pessoa. O que tu tá vendo nela é a força de vida dela, a energia vital dela, que te convida, que ela é um imã, que nem eu falei, a nossa aura é um imã. E tu tem vontade de ter aquela energia, tu ser também um imã. E aí tu pensa que, eu preciso desenvolver a minha autoestima. Tu precisa fortalecer a tua aura, porque a autoestima, ela também faz parte da gente desenvolver e reconhecer nós como seres humanos, mas não tem como a gente curar as nossas feridas, E curar o quê? A expansão da nossa consciência, da nossa visão, daquilo que é real e do que é ilusório, Do que a gente acha que é versus aquilo que realmente é. E normalmente as nossas ilusões, elas estão baseadas na dor. A gente acredita que tem dor aonde não tem dor. Mas a nossa mente sabota porque tem uma criança rebelde dentro de nós dizendo, eu quero ser vista, eu quero que tu cuide de mim. E a gente continua ignorando essa voz dentro da gente. Então a gente pensa que, se eu sou iludida, eu quero destruir essa fantasia dentro de mim. Não, tu pode ter uma vida extraordinária. Só que o que acontece? Toda vez que eu quero fazer uma mudança, o meu corpo ele entra como se fosse um mecanismo de defesa. Porque ele não quer gastar energia, ele tem medo e baseado em tudo que tá nessa aura, porque ela tem uma identidade e ela tem uma história. E se tu não trata essa história, se tu não fortalece, como eu digo, leva essa aura pro CrossFit, tu não vai nunca conseguir sair daquele looping. Porque cada vez que tu tiver que dar um pouquinho mais pra essa aura fazer assim, quero respirar. Porque ela vai ficando apertada. E ela quer expandir. E esse crescimento é sair da zona de conforto. Aí vamos entrar em outro ponto sobre zona de conforto que a gente também confunde e isso nos causa uma resistência. Às vezes a gente tá num lugar que a gente tá passando num caos e a gente tá rumo ao crescimento. Então às vezes é saindo de lealdades, rompendo padrões e a gente começa a entrar num caos. Porque a tua vida ela tá se movimentando e a tua mente ela intensifica aquilo como algo horroroso. E aí vem alguém, que quer lacrar e fala, é que tu não quer sair da tua zona de conforto. E tu pensa assim, que ódio. Porque eu não tô confortável aqui, só que eu não sei como fazer. E na verdade tu não está na zona de conforto. A zona de conforto é o quê? Eu sei o que tem que fazer, eu posso fazer, mas eu escolho não fazer. E é um escolher consciente, tá? Então vou dar um exemplo pra vocês. A minha casa tá um caos. A minha casa tá uma bagunça. Hoje é a minha folga, amanhã também.
Eu sei que tá uma bagunça, eu sei que vou facilitar a minha vida se eu arrumar essa bagunça hoje, mas eu escolho não fazer, porque tá confortável ficar aqui o dia todo mexendo no celular. Isso é zona de conforto. E assim passa toda a tua folga, e assim passa o teu outro dia de folga, e aí tu vai trabalhar no outro dia e a tua casa continua uma bagunça, e todo dia tu entra e fala, ai que saco essa bagunça, mas não tô afim. Isso trabalha numa linha de também merecimento, porque eu não mereço estar num lugar limpo. Isso é zona de conforto. Diferente do que as pessoas falam sobre zona de conforto, que é a zona de resistência. E a zona de resistência é essa zona de crescimento, que é como se fosse um parto. Tem um momento que eu cresci e eu preciso atravessar. Quando eu atravesso, uma nova realidade se instala, né? Então é a mesma coisa aqui, a criança está dentro da barriga. Chegou os 9 meses, chegou as 42 semanas, eu acho que é, né? Não tem como essa criança ficar lá. Se a criança não rompeu a bolsa, o que é mais adequado? Não dá para passar disso aqui. Se não nascer até tal dia, a gente vai ter que induzir essa criatura a sair daí, né? Essa criança vai ter que sair, mesmo que ela não queira. Porque não tem, é humanamente possível a mulher ficar com uma criança 10 meses, que a gente fala filho de burro, né? Filho de burro nasce de 10 meses, essa criança não nasce nunca, ela precisa nascer. Então vamos induzir. A vida é a mesma coisa. Se tu fica ali muito tempo, a vida vai te induzir, vai te deixando super desconfortável, porque o lugar vai ficando apertado pra ti. E tu fala, não sei o que tá acontecendo na minha vida, tá horrível. O corpo, ele recebe como ameaça um crescimento. E normalmente a gente volta. A gente vai voltando. Muitas vezes a gente quer. Então a gente vai passar por um período turbulento mesmo, que é aceitar um pouco mais. E aí a gente expande um pouco mais. E a aura, ela tá o tempo todo conversando com a gente pra dizer assim, ó, estou saudável, não estou saudável, estou saudável, não estou saudável. Vou ter força de magnetizar, não vou ter força. Vou manifestar, não vou. Porque ela é um corpo que precisa de cuidado também, né? Imagina se tu todos os dias vai trabalhar, volta, não tomar banho, né? A gente fica fedida, não troca de roupa, a gente fica fedida, fica suja, não lava o cabelo fica com nojo, não lava a roupa fica fedendo, não limpa a casa. É uma coisa constante, né? Com a nossa aura é a mesma coisa, só que quase ninguém tem o cuidado com a aura e aí acredita que precisa ir buscar coisas com a mente. Então, às vezes o negócio é muito simples. Às vezes, tipo assim, eu não tô fazendo dinheiro. Aí já vai inventar coisa assim que é com a mãe, com o pai, com o filho, com o Espírito Santo. E às vezes é só a aura. Às vezes a tua aura, ela não tá com força de magnetizar. Por quê? Porque essa aura, ela está adoecida. Ela está sem força. Então, sabe aquelas coisas assim, eu tenho que me blindar. Eu pego muita energia negativa em mim. As pessoas têm muita inveja de mim. Sabe essa história de inveja? Não é que tu seja um campo que atrai inveja. Até porque todo mundo pode ser uma isca de inveja, né? Todo mundo tá sempre olhando a vida, se comparando, enfim. Mas essa história do medo da inveja, de sentir que eu preciso me blindar, que a vida é um perigo, ela já tá mostrando que a tua aura não está saudável. É essa sensação que tu tem, que a aura te comunica, né? E que tu não sabe reconhecer, não sabia, porque agora tu sabe, que ela tá dizendo assim, ó, fortalece a tua aura. Fortalece o teu campo eletromagnético. Porque quando a gente tá bem confiante, mas pode materializar o diabo na tua frente, que tu fala, ué, o que? Sai daqui. Nem daqui tu é. Sai. Sabe aquela frase? Se torne a pessoa que vai acordar todos os dias e cause medo no diabo. Entende? Porque a minha aura, ela tem força. Eu tenho força de vida. É inabalável, né? Eu sou inabalável. Eu me abalo, mas eu volto. E o problema é, a gente se abala. Então a gente fica com aquela sensação de, ai meu Deus, eu tenho que me proteger. O que é essa sensação? É a tua aura falando? Tem.
Porque tu não tá cuidando de mim. Me alimenta bem, me bota pra dormir bem, movimenta essa energia. Vamos expandir, vamos mudar alguns hábitos, vamos parar com essa cabecinha dura, vamos parar de pensar bobice, vamos parar de desconfiar da vida, vamos? Sim ou não? É isso, entende? Mas aí o que a gente aprende? Cuidado, cuidado, cuidado que tu atrai muita inveja. Cuidado. Na verdade, o teu corpo tá dizendo, fortalece o teu campo eletromagnético. E aí, com esse medo, tu vai tirando mais a força. E tu vai entregando o teu poder pessoal pro outro. Só que eu preciso de fortalecer. A mesma coisa, essa síndrome da agradadora, a filha boazinha. A vida toda, a gente quer expandir, a gente quer ser autêntica. E as pessoas, elas vão apertando a gente, né? A gente não cresce sendo apoiada energeticamente em quem a gente é, a forma que a gente quer ser, né? Então não ri muito, não pode ser assim, tem um checklist de como, deve ser, não deve ser. E a gente cria dentro da nossa mentalidade, que faz parte da aura, que são as formas, pensamentos, as nossas crenças, tudo isso. A gente cria um checklist, a gente tem ali o cardápio de como eu devo ser. Então, a filha boazinha, né, a pessoa que agrada, é uma ferida, é uma cicatriz ali no nosso duplo etérico. Lembra que eu falei? O nosso duplo etérico, onde ficam os nossos traumas, que não foi tratada. Então é aquela ferida que, tipo, eu estou há anos com essa ferida que nunca é tratada e eu já me tornei a ferida. Eu já me tornei aquilo. A minha mente, ela não consegue ultrapassar e expandir e falar assim, ei, eu não sou isso. Não sou isso aqui, droga, caramba. Não sou isso aqui, eu quero ser mais. Então eu vou cuidar desta ferida para que eu expanda. Eu preciso mudar um hábito, um comportamento, eu preciso fortalecer isso. Só que não é só na mente, gente. Não é só, vou dar um comando para a minha aura se fechar toda. Não funciona assim. Porque nós somos todos os corpos. Eu não sou só o espiritual. Então eu vou tratar desde lá, mas eu preciso trazer o corpo junto. Entende? Então, essa vontade, às vezes, que a gente tem de comer doce, já tá dizendo, tu tá gastando energia? Tu tá gastando muita energia, vamos se aprumar. E aí a gente pensa assim, eu não consigo me alimentar bem, Tu tem que entender uma coisa muito mais profunda sobre ti. Tu tem que entender o que tem no teu campo, a raiz disso, entende? Então, o que a gente faz? A gente começa a cuidar de forma holística mesmo, corpo, mente e espírito. O que tem na tua cabeça, o que tem no teu corpo, como que tu vai reconhecer isso que é na presença. Então, às vezes eu penso assim, eu não... Aquela história, sabe? Às vezes eu quero dizer não e eu digo sim. Tu pode me ajudar? E aí o meu campo fala assim, não mesmo. Mas eu não sei como dizer não, eu falo sim. Por que eu falo sim? Porque o meu campo, ele tá suscetível e eu não tenho força para empurrar. Porque o imã, ele tem dois polos, o que atrai, o que empurra. O que empurra, né, que é a polaridade negativa, é aquilo que não é congruente comigo. E o que atrai que se alinha comigo. Então, naturalmente, aquilo assim, sabe aquelas pessoas que dão match? E aí tu pensa assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. É o teu corpo reconhecendo aquilo, entende? Ou aquela coisa que tipo, tem uma coisa aqui que eu não gostei. Mas aí a teimosa pega e fala, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. O teu corpo já tá dizendo, corra querida, corra. Não, mas eu vou ficar. Por que tu fica? Porque tu tá com medo essa aura, ela não sustenta, então tu tá com medo de, se eu desagradar, eu vou entrar num confronto, no conflito com a pessoa e eu não vou sustentar. Porque normalmente o que? A gente se enfraquece e chora. E depois sai e fica pensando mil coisas assim, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Isso tudo é energético. E a gente pensa, eu tenho um monte de crença pra trabalhar. Tem. Mas para tu trabalhar as crenças e fortalecer uma nova identidade, uma nova crença, quer subir? Vem. Uma nova realidade, vem.
tu também precisa levar o corpo. Olha, coisa linda. Tu também precisa fortalecer o teu corpo. Então não adianta às vezes, olha o que acontece, a gente ficar absurdamente imersa em muito conhecimento e curso. Se a gente também não movimentar o corpo, se a gente não, sabe, fazer alguma coisa com o corpo, expandir esse corpo, porque eu não vou conseguir fazer essas travessias de expansão. E toda vez que a gente faz essas travessias de expansão, o nosso corpo ele faz uma nova calibragem. E ele começa a abalar as estruturas. Normalmente a gente desiste no meio do caminho porque a gente não tem meios de entender que, tipo assim, o problema não é esse caos. O problema é eu me fortalecer para eu bancar esse caos. Porque imagina assim, tu tá acostumado a viver numa casa de madeira. E tu sabe que aquela casa de madeira ela é mais frágil. Imagina se eu derrubo a casa de madeira com a mesma estrutura da casa de madeira, que ela não precisa de uma estrutura tão forte, porque uma casa de madeira ela é mais leve, e tu quiser meter um prédio em cima. Essa estrutura ela vai ruir. E a gente é a mesma coisa. Uma nova realidade, uma expansão dessa aura fazer. Eu preciso de uma estrutura mais sólida. Então eu preciso o quê? Fortalecer a minha energia para isso. Eu preciso fortalecer isso. Eu preciso ficar viva nisso. Não é com a velha estrutura, não é com a base velha. E aí nisso, gente, a gente começa a enfiar um monte de minhoca na nossa cabeça que não faz o menor sentido e começa as ilusões, as distrações. Por quê? O básico, o simples e o principal, eu não entendo. E aí eu fico viajando na maionese. E aí que entra o pulo do gato, quando a gente fala de desenho humano, né? Desenho humano é uma ferramenta, é um experimento, né? Que nem dizem. As pessoas, elas têm o costume de falar: ai, tu veio ser assim, tu não veio ser assim, tu tem que ser assim. Isso tudo é do ego, é da mente. Na verdade, o desenho humano ele é um experimento, porque ele é o quê? Ele é um mapa energético, ele é o teu manual de instruções para tu experimentar, mas tu tem a tua ferramenta, que é a tua estratégia e autoridade. Então, lá no começo da live, quando eu expliquei que a tua aura, ou ela abraça, ou ela penetra e absorve, ou ela empurra, ou ela tira foto. Tu vai descobrir uma dessas aí. Quando tu entende isso, tu cria autonomia. Tu sabe como cuidar dela. Então, vamos dizer que se tu fosse uma fotógrafa, com a aura refletora, tu ia ficar distribuindo foto para todo mundo? Não. Se tu sabe que, se eu digo pra ti assim, tu é uma projetora, aonde tu for, tu vai absorver todo mundo. Tu iria dormir num cemitério? Provavelmente não, né? Se tu fala assim pra mim, ai, eu odeio ir na casa da minha avó, porque ela passa o dia todo vendo balanço geral, a véia vive reclamando, ela critica todo mundo, ela amaldiçoa todo mundo, ela é um ranço. Aí tu pensa assim, será que eu vou na casa da avó? Um dia que eu tô meio suscetível, que eu sinto que a minha aura, que eu tô cansada, e aí tu entende que não faz sentido tu pensar assim, ai, tô cansada, mas não posso descansar. Não pode ficar de quê? Tá pagando penitência, tá fazendo o quê? Que vai se ajoelhar no milho. Tu entende? Que quando tu entende como tu funciona, tu para de resistir àqueles estímulos que a tua cabeça diz, por quê? Aqui tá minado. E aí tu entende, eu me alimento bem? Não. Eu durmo bem? Não. Os meus chakras estão alinhados? Não. Eu pego um sol do meu cucuruto? Não dá, também não. Eu tomo, assim, tipo, uns 2 litros de água por dia? Não. Eu ando comendo, enchendo a minha boca de morango do amor? Aí eu, sim. Como que eu vou manifestar desse jeito? Não tem como.
Não adianta tu investir em nada, em atendimento, em coisa, se tu não receber aquilo e o teu corpo também não for junto. Tu precisa levar. Então, tá bom, eu vou lá, vou fazer um atendimento com a Nath, mas eu também preciso, pelo menos, pegar uma garrafinha de 2 litros e nutrir o meu corpo. Eu passei por um atendimento multidimensional, eu preciso, pelo menos, descansar um pouco mais nesses próximos 2 dias, para que aquilo se atualize. E aí tu entende que dependendo da programação que a gente recebeu e de tudo isso que tá naquele campo, no nosso duplo etérico, que é onde ficam os traumas, e que eu tenho que ter a noção, a clareza e a lucidez de parar de alimentar aquilo ali, de achar que eu sou aquilo ali e entrar numa outra realidade, olhar de fora e falar, só um pouquinho, eu crio essa realidade, eu olho pra fora, eu olho de fora isso e eu não me identifico e eu vou separando o joio do trigo de dentro de mim. Então eu vou fortalecendo aquilo para eu criar novos comportamentos e expandir. Assim eu manifesto. Do contrário, não. Se eu ficar só no mundo das ideias, porque aquilo vai se misturar com o quê? O ego morre de medo no novo. Então eu vou misturar a mente, a memória. E eu vou criar mais do mesmo. Quando eu cocrio, eu e o Criador. E eu me abro a infinitas possibilidades. O campo expande. Então, se eu sei o meu funcionamento, eu materno para mim hoje, eu não espero nada dos outros. Eu não fico com aquela doação. Eu fico pagando com a minha energia aquilo que eu não dou para mim. Que nós chamamos de dependência emocional. Entende? Eu pago com a minha energia aquilo que eu não dou para mim. Entende? Escrevam isso. Eu pago com a minha energia o que eu não dou para mim. Então é a mesma coisa que eu adoro comer uma massa carbonara. Mas eu faço massa carbonara para todo mundo. Mas e por que eu não faço para mim se eu adoro? Eu faço para os outros. Porque eu estou na dependência de que alguém fale que o que eu faço é maravilhoso. Porque isso nutre. Isso faz eu me sentir bem. Mas por que faz tu te sentir bem? Porque eu não aprendi a me fazer bem antes. Eu acho que eu preciso fazer os outros bem. Mas como eu não enxergo, eu só enxergo fora e eu não me permito sentir, eu acredito que isso me nutre. Mas não. Se eu fizesse pra mim, eu me nutriria muito mais. E aí eu entendo que eu seguro a minha energia, mantenho e sustento a minha energia. Quando eu consigo isso, começa a nascer de mim um outro nível, que é o amor incondicional. Eu paro de colocar condições e essa energia de amor incondicional, ela faz assim, ó. E aí eu sustento outras coisas. Só que ninguém tem coragem de experimentar esse lugar. Porque ela fica o quê? Pagando com a sua energia algo para os outros. Porque ela acha que precisa. Isso é um débito emocional. E eu vou ficando com fome emocional. Essa fome emocional vem da onde? Do duplo etérico, que é constituído pelo meu campo astral e pelo meu campo mental. E aí ali fica toda essa sujeira, porque eu não cuido dele. E é o que eu falei. Tu não toma banho todos os dias, vai ficar podre. Se eu continuo com esses mesmos hábitos, aí a gente entra naquela história de formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais, né? Que é como se fosse o lixão da mãe Lucinda da aura. O que eu preciso? De uma faxina energética. Só que imagina que tu só limpa a tua casa uma vez por mês. Que podridão que não é. Tu acha que funciona tu fazer uma vez por mês um atendimento coletivo? Aí tu fala, fiquei tão bem, depois não fiquei mais. Não é porque a pessoa é boa, não é porque, fiz uma jornada com a Nath é tão boa, sou boa também, reconheço, né? Mas 50% é teu. Tu também pode manter aquilo e expandir se tu continuar fazendo escolhas conscientes, entendendo e botando na prática isso.
entendendo isso de forma que, é assim que eu funciono, então eu preciso aplicar isso que eu sei. Porque senão, ou vou estar na zona de conforto ou na zona de resistência, né? A zona de resistência ela não é ruim. É só tu fortalecer, mas a zona de conforto é uma zona de anticonsciência. Sei como é que faz, posso fazer, mas escolho não fazer. A zona de resistência é: quero fazer, é novo pra mim, estou com medo, não sei como fazer. Aí a gente busca uma ajuda, né? Busca alguém para nos conduzir, para nos amparar. Uma pessoa mais forte energeticamente, que normalmente a gente se conecta. Então, estou aqui, vejo, então tá, a Nath acho que pode me ajudar. Vou lá, vou marcar um atendimento com a Nath, porque senti que ela pode me ajudar nisso. Ou qualquer outra pessoa, né? Pois é, eu não sei me alimentar, então vou no nutricionista. Pois é, eu preciso fazer exame. Eu posso eu mesma tirar aqui o sangue e levar no laboratório? Não, preciso de um enfermeiro para tirar o sangue, preciso de um médico para me pedir os exames certos, porque ele vai reconhecer o que eu tenho ali, né? Posso eu mesma vir aqui cortar meu cabelo? Posso, sou cabeleireira? Não. Mas eu preciso do quê? Para fazer o corte que eu quero, eu vou no cabeleireiro. Para fazer a unha que eu quero, eu vou na manicure. A gente precisa das pessoas, né? As pessoas têm uma solução para nossa questão. E é assim a vida toda. É assim. Então, eu me conhecendo, né? Então, por exemplo, eu sei que a minha unha ela é muito frágil. Eu vou chegar na manicure e falo, olha só empurra a minha cutícula porque eu não gosto de tirar a cutícula. Ok, eu me conheço. Ou vou chegar lá, ela tem que saber. Aí tira um bifão ali, mas é que a minha cutícula ela é muito frágil. Eu me conheço, eu sei, né? Eu vou no médico, o médico fala, tu é alérgico a algum remédio? Eu não sei. O que ele vai fazer? Vamos experimentar. Mas quando eu já sei o remédio que eu sou alérgica, por exemplo, eu falo, sou alérgica a tal remédio. Ele não vai te dar. O quê? Tu está aplicando aquilo que tu sabe na tua vida. Com o nosso campo energético, é a mesmíssima coisa. Percebe? É a mesmíssima coisa. Então, quando a gente entende essa dinâmica, a gente sabe como fortalecer essa aura. E é por isso que eu criei os meus 3 protocolos, que eles envolvem isso, que é o protocolo da aura, e o protocolo da aura, ele faz o quê? Ele mede essa frequência, né? A porcentagem desse campo eletromagnético. Quanto por cento tá? E normalmente as pessoas que não estão se sentindo bem, elas estão com um campo eletromagnético de 20%, 40%. Mas eu me sinto bem. Porque tu te acostumou com mediano, estar mediano. Imagina se tu pudesse te sentir muito melhor. Mas às vezes tu não tem noção que tu pode te sentir muito melhor. Porque é uma questão de hábito, né? De novos hábitos. Não, mas assim pra mim eu tô legal. Mas por que tu não pode te sentir melhor? Tu já identificou que tu tá com 40% de aura. E se tu chegar a 80%, é o dobro. Se tu se sentir o dobro melhor, né? Ali também a gente consegue ver o tamanho da nossa aura, a proteção da nossa aura. Porque quando a aura, ela tá... Imagina uma casa que tem rachadura, que tem goteira, que chove e fica pingando, caindo água dentro de casa. A aura é assim. A aura é tipo assim, tem um rasgo, tem isso, tem aquilo. Vou ser suscetível. E aí eu vou entrar naquele lugar que eu te falei. Eu não vou querer sair de casa, eu não vou querer interagir com outras pessoas, eu não vou ter força de falar o que eu quero, de ser autêntica. Aí que eu vou espirrar. Não. Então, por quê? Porque essa minha sensação, ela já tá me comunicando o quê? A tua aura, ela não está fortalecida. Tu tem medo do confronto porque tu tem medo de gastar energia. Então, fica quietinha. Fica quietinha que vai ser melhor pra ti. E realmente vai ser. Porque daí, imagina quantas vezes tu já não discutiu com alguém e falou assim, fiquei arrasada, fiquei mal, fiquei ruim. Tu não tinha noção de que a tua aura, ela tava adoecida. Tu não tava com ela fortalecida, saudável. Ela tava com rombo, ela tava com furo, ela tava com sujeira. O protocolo da aura faz isso.
Ele mostra a porcentagem, ele mostra as cores em desequilíbrio, ele mostra o tamanho da tua aura, se ela tá encolhida, tu pode fazer todo o esforço do mundo que tu não vai ter resultado. Ela mostra se a tua aura, ela tá fechada, se ela tá protegida. Tu já vai reconhecer aquilo no teu corpo, tu vai saber quando ela não tá normal. Ela vai mostrar ali tudo que tá em desequilíbrio e tu vai poder equilibrar. Assim como o protocolo de chips implantes, que daí faz uma limpeza mais profunda. Principalmente quem é terapeuta. Terapeuta que atende outras pessoas. Vocês acham que a gente não se contamina com essas egrégoras? Fazer jornada, fazer atendimento, fazer mesa, fazer reiki, fazer tudo para outras pessoas é contaminação de egrégora. Então, às vezes tu tá ali, tua agenda tá indo tudo bem. Daqui a pouco a tua agenda começa, ó. O que significa isso? Que o teu campo ele tá sobrecarregado, que tu precisa de um up, que tu precisa limpar, tirar aquela carga para aquilo voltar 1000 graus de novo. E aí tu já começa, não porque é crença, não porque é pai, não porque é mãe, não porque é Espírito Santo, não porque é inveja. Pode ser por quê? Porque aquela aura ficou ali, é um balão. E tu ali, atende, faz, e a aura falando, ai, eu não aguento mais. Aí, vou soltar. Furo. Aí já ficou suscetível. Aí tu já, fiquei meio esquisita. Atendi essa pessoa, fiquei meio esquisita. Não é culpa da pessoa. Ai, não vou atender, vou demitir esse cliente. Eu escuto muito isso. Vou demitir esse cliente porque a energia é ruim. O cliente é uma energia ruim. Não é o cliente, é tu que não tá te cuidando. É tu que não tá te fortalecendo. Não tem perigo nenhum pra ti. Entende? Tu só tem que saber o teu limite. Ó, eu consigo atender 2 pessoas por dia. Eu sou assim. Eu não tenho energia para fazer 10 atendimentos por dia. Então, os meus atendimentos, eles são mais espaçados. Por quê? Porque eu absorvo demais minha aura projetora. Então, eu tenho que fazer escolhas conscientes. Mas eu não preciso ter medo de atender, medo do espírito, medo da inveja, Não preciso, gente. A gente é bem forte, bem corada, né? Mas o quê? Eu vou ter essa sensação de fragilidade quando o meu campo eletromagnético também estiver frágil. E aí eu preciso limpar. E limpar corpo, mente, espírito. Então, as ferramentas, elas limpam o sutil. E tu vai pôr em prática também o físico. Percebe? E aí tem o protocolo de manifestação, que é limpei a aura, tirei os lixaredo tudo, levei a aura pro crossfit. Depois eu tenho força de manifestar. Não adianta pular a etapa. Eu quero manifestar um carro. Mas trabalho, me desgasto, porque eu acredito que é. Não é o trabalhar mais, é melhorar a tua vibração, é melhorar o teu campo. E como que tu melhora? Com uma vida mais saudável, com aquilo que te faz bem. Por isso que a gente fala de autoconhecimento. Autoconhecimento é pra nós, não é pros outros. Não é pra fazer bonito pros outros. Pra dizer, como eu sou iluminada, como eu sou boa, bem, sou inteligente. Não interessa. Interessa como tu serve para essas pessoas. Mas o autoconhecimento é para te saber muito sobre ti e aplicar o que tu sabe sobre ti na tua vida. Melhorar a tua qualidade de vida. E assim o teu campo eletromagnético, ele se expande e tu atrai quem precisa daquilo que tu precisa. E normalmente as pessoas precisam de coisas simples, né? Não é, eu vou entregar tudo, vou prometer tudo. Não precisa. As pessoas precisam de práticas simples, coisas eficientes. E aí, se eu melhoro a minha aura, e às vezes tu pode melhorar a tua aura e ensinar a melhorar a aura para as outras pessoas, né? Faça um atendimento de melhora da aura. Então, é para isso que esses protocolos servem. Por isso que eu reativei a venda desses protocolos, porque eles são realmente maravilhosos. Eu uso eles no meu dia a dia e eu aplico essas verdades no meu dia a dia, né? Eu aplico aquilo que eu sei no meu dia a dia. E isso me traz sustentação, isso me traz força de vontade, isso me ajuda a passar os desafios da terceira dimensão aqui, né? Pra eu não ficar moribundeando assim, indo tomar soro. Um soro. Não, cuide da sua aura, né? E
deve estar nos stories ainda, porque eu postei ontem de noite. Quem quiser. Os 3 protocolos tá com valor super legal, gente. R$147, 3 protocolos. Ainda tem mais bônus, né? Que tem o vórtice psíquico arcturiano, que eu amo. Que ele faz um aumento da nossa vibração, que é maravilhoso. Que mais que tem? Tem várias desprogramações neurobiológicas e tal. Tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal no curso, tá? E aproveita, se tu atende bastante, compra esse curso para usar o protocolo de chips e implantes em ti, tirar essa contaminação, esses descondicionar, né, essas ideias aí, fortalece que tu vai ver que vai melhorar o teu campo eletromagnético e tu vai te tornar um imã de possibilidades mais alinhadas contigo. Mas é o quê? Constância, não é milagre, né? Pega toda essa informação que eu peguei aqui, aplica na tua vida, entende o teu funcionamento, né? É isso. Beijão pra vocês, tá? Outra coisa importante, até o dia 17, o clã vai estar disponível para compra. E essa aulona aqui que eu dei hoje, ela é o primeiro módulo do clã. O clã, ele é esse caminho aí, para tu te entender e aplicar na vida. Então lá no clã, o que tu vai entender? O primeiro módulo é isso aqui que a gente falou, né? Um pouco mais aprofundado. Para levar prática, para vocês botarem isso em prática. Depois, o que vocês vão continuar entendendo lá no clã, né? Tem a parte psíquica, tem a parte das polaridades, da alma feminina, a gente vai falar sobre o útero, a gente vai falar sobre pessoas altamente sensíveis e vamos ter um módulo especial para falar somente de dinheiro e prosperidade. Então vai ser um combo de tudo isso para vocês entenderem a forma que vocês funcionam para poder expandir na vida, que é simples, só tem que aplicar, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no direct e um beijo para vocês.